E se a fé e a neurociência estivessem falando a mesma língua? Parece uma ideia ousada, né? Mas é exatamente isso que a gente vai explorar hoje, mergulhando nas ideias do livro Mente de Cristo, a neurociência de uma nova criação. Olha, e o livro já começa com uma pancada, com essa premissa super poderosa. A ideia aqui não é só sobre ter uma crença passiva, sabe? É muito mais sobre uma transformação ativa do nosso pensamento. É quase um convite, um chamado para a gente alinhar a nossa mentalidade com uma perspectiva que o autor chama de celestial. E o ponto de partida do livro é algo que, vamos combinar, muita gente já sentiu. Aquela sensação de uma guerra interna. Sabe, não é uma batalha lá fora, no mundo, é um conflito que rola aqui dentro, na nossa própria mente. Uma briga constante entre duas formas completamente opostas de enxergar a vida. E dá uma olhada em como isso fica claro aqui. É como se fossem dois mundos mesmo. De um lado, a gente tem esses pensamentos que o livro liga ao mundo, né? Medo, escassez, culpa, aquela coisa de viver sempre reagindo ao que acontece. E do outro lado, uma mentalidade totalmente diferente que a obra chama de mente de Cristo. E essa é baseada em fé, em abundância, em graça e, mais importante, em criar ativamente a própria realidade. Tá, mas e aí? Qual é a saída para esse conflito todo? O livro traz uma proposta bem interessante que ele chama de neuroespiritual. A ideia central aqui é que ter uma mente transformada não é uma coisa mística, inalcançável. Pelo contrário, é um estado que a gente pode alcançar, um estado que conecta diretamente os princípios da fé com o jeito que o nosso cérebro funciona. E aqui a gente chega no coração da coisa. A mente de Cristo, nesse contexto, é algo super prático. Não é sobre apagar quem a gente é, de jeito nenhum. É sobre regenerar nossos padrões de pensamento. A proposta é ousada. Os caminhos neurais do nosso cérebro podem ser literalmente realinhados fisicamente. E como? Pelo que o livro chama de renovação da mente. E agora vem a parte que, para mim, é uma das mais fascinantes. A ponte que o autor constrói. Pensa só. Ele argumenta que a sabedoria de séculos atrás, lá nas escrituras, e as descobertas mais recentes da neurociência estão falando no fundo da mesma coisa, descrevendo o mesmíssimo processo de mudança mental. São só duas linguagens diferentes para explicar o mesmo fenômeno. Incrível, né? Ok, isso tudo é muito legal na teoria. Mas na prática, como é que essa tal de reprogramação neuroespiritual funciona? Bom, é aqui que a gente vai ver onde a ciência e o espírito realmente se encontram. O livro usa um conceito-chave da ciência, a neuroplasticidade. Basicamente, é ela o mecanismo biológico que permite a transformação espiritual. Pensa assim, nosso cérebro não é uma peça de concreto, fixa para sempre. Ele é mais como argila, ele é maleável. E segundo a obra, os pensamentos que a gente alimenta, especialmente os pensamentos de fé, eles podem de verdade remodelar as conexões físicas lá dentro. E para colocar isso em prática, o livro apresenta uma ferramenta, a PNL cristã. Calma, PNL é só a sigla para Programação Neurolinguística. De forma bem simples, é o estudo de como as palavras, a linguagem, afetam o nosso cérebro. A sacada do livro é pegar isso e aplicar a linguagem da fé, ou seja, aquilo que a gente fala, que a gente declara, para construir, de propósito, novos caminhos neurais. E o livro não fica só na teoria, não. Ele dá passos bem concretos, tipo esse exercício aqui. O processo é simples de entender, mas muito poderoso. Primeiro, a gente identifica aquele pensamento automático que nos limita. Depois, a gente substitui por uma verdade baseada na fé. E, por último, repete essa nova verdade com emoção. E por que 21 dias? Bom, essa ideia que a gente sempre ouve por aí tem uma base científica, é mais ou menos o tempo que o cérebro leva para começar a fortalecer um novo hábito, para solidificar um novo caminho neural. E declarações como essa, que o livro chama de proféticas, são a ferramenta para reforçar tudo isso. A ideia aqui é transformadora. A palavra que a gente fala não está só expressando uma crença que já existe. Não, ela está ativamente construindo a nova estrutura mental que vai sustentar essa crença. Isso é muito, muito poderoso. Mas será que essa mudança de pensamento fica só dentro da nossa cabeça? Segundo o livro, a resposta é um sonoro não. A transformação interna, na verdade, transborda. E é agora que a gente vai ver como isso se manifesta no mundo real, no dia a dia.
Olha, se você achou a conexão com a neurociência interessante até agora, se prepara. A obra vai além e associa os famosos frutos do espírito da Bíblia a neuroquímicos específicos no nosso corpo. O amor, ligado à ocitocina, o hormônio da conexão. A alegria, a dopamina, que nos dá motivação. E a paz, a um sistema nervoso regulado, calmo. A proposta aqui é de explodir a cabeça. Estados espirituais têm um impacto biológico real que dá até para medir. Essa metáfora do laboratório da fé é absolutamente central no livro. A nossa mente deixa de ser só uma espectadora passiva da vida, sabe? Ela se torna um laboratório ativo. E nesse laboratório, os nossos pensamentos são os gatilhos, são eles que iniciam as reações químicas que vão levar à nossa transformação, tanto pessoal quanto espiritual. E esse gráfico aqui mostra o resultado prático disso tudo. É quase uma escolha de qual combustível a gente quer usar. De um lado, a gente tem a mentalidade de escassez, que vive de cortisol, o hormônio do estresse. Do outro, a mentalidade de abundância e de gratidão, que são alimentadas por dopamina e serotonina, ou seja, os neuroquímicos da motivação e do bem-estar. A diferença no resultado é gritante. Então, no fim das contas, o que o livro está descrevendo não é só uma técnica, é uma jornada completa. É uma transformação pessoal que, olha que incrível, começa com um único pensamento, mas que tem o poder de redefinir completamente a nossa maneira de ser e de viver. E essa progressão aqui resume essa jornada de uma forma perfeita. Pensa numa fileira de dominós. O primeiro é a identidade baseada na fé. Quando essa peça cai, ela derruba a próxima, o propósito. E um propósito claro leva a uma missão de vida. E essa missão, por sua vez, se conecta com algo ainda maior, uma perspectiva de eternidade. Uma coisa leva a outra, naturalmente. E com isso, a gente chega no grande porquê. Por que tudo isso importa, afinal? A mensagem central do livro é essa. Transformar nosso mundo interior não é só um exercício para se sentir melhor. Não é só sobre bem-estar. É o mecanismo. O verdadeiro mecanismo para a gente alterar nosso mundo exterior, a realidade que a gente vive e experimenta todos os dias. E a nossa análise termina com essa pergunta, que é de virar a chave, ela inverte completamente a lógica que a gente está acostumado. A gente geralmente pensa que nossos pensamentos são reflexo da nossa realidade, certo? Mas e se for o contrário? E se a realidade que cada um de nós experimenta estiver, na verdade, só esperando pelos pensamentos que a gente escolhe criar e cultivar? É uma ideia que, com certeza, deixa muito o que pensar.